Diz assim, do 1 ao 23. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andeis segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sofre fundamento, sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Bem, meus irmãos, oremos. Pai, louvamos o teu nome e te agradecemos mais uma vez pela rica oportunidade que nos concede, ó Deus, de podermos mais uma vez na tua casa, neste lugar separado, aprendermos por meio do ensino, do estudo, como fizemos há alguns minutos, em que os teus filhos estiveram em suas salas ensinando temas tão fundamentais, importantes para a fé que vem por meio da palavra do Senhor. E agora, Senhor, precisamos também do auxílio do Senhor, tanto para compartilhar quanto para receber a tua palavra. Precisamos, Senhor, que o teu Espírito Santo nos capacite para que possamos compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor por meio da ministração da tua santa palavra. Que a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser neste momento esteja inteiramente voltados, capacitados, preparados como bom terreno para receber a semente da tua palavra. Assim nós te pedimos, ó Pai, humildemente em nome de Jesus, por iluminação, por graça,
por compaixão, para que possamos sair desta manhã edificados, exortados e consolados por tua santa palavra. Nos pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, lembrando sobre o contexto da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, lembrando aos irmãos que a igreja, nesse momento, estava refletindo, reverberando, projetando as tensões culturais da sua época. Nós vimos quais foram essas situações, essa projeção cultural, né? Coríntio era uma cidade próspera, culturalmente falando, diversificada, porém moralmente corrompida. E a igreja está inserida dentro desse contexto. Assim como a igreja sempre estará inserida dentro de um contexto. E ela precisa entender a sua importância e o seu papel no contexto que ela está inserida, o momento em que ela está vivendo. E a influência, sobretudo, do pensamento filosófico grego, a cultura como um todo, a religião como um todo naquele momento, o culto aos deuses, a prostituição que se dava naquele momento muito em função dos cultos que se prestavam aos deuses ali, a ostentação das riquezas, isso estava adentrando a igreja e estava influenciando a maneira das pessoas professarem a sua fé. Esta é a verdade. Uma coisa importante dizer aqui, meus irmãos, e a gente precisa ter essa clareza, é que quando nós pregamos, nós ministramos a palavra, assim como originalmente os apóstolos, ao escreverem as cartas para corrigir assuntos doutrinários, orientar a respeito de algumas coisas concernentes à vida cristã, a gente parte do pressuposto, do princípio de que todos que recebem a mensagem a recebem porque são salvos, embora teologicamente a gente saiba que esta não é teologicamente toda a verdade, porque a gente sabe que a igreja é composta de salvos e não salvos. Agora, nós não ficamos dividindo a mensagem pregada, a mensagem que foi escrita, que Paulo não endereçou só a sua carta a uma parte da igreja que ele considerava salva. Então, ele remete a sua carta aqui a toda a igreja. Assim como nós pregamos, assim como nós ensinamos. Né? A gente não fica dividindo a igreja, né, entre salvos e não salvos. Isso é uma questão que cabe à economia de Deus. Só Deus conhece os nossos corações e as nossas mentes. Pode ser que tenhamos, por graça de Deus, a maioria dos irmãos aqui conscientes da sua salvação. E isso precisa ser desenvolvido. Porque na hora de tratar de assuntos tão pertinentes à vida cristã, fundamentais para a nossa fé, a gente não terá dificuldade em relação a isso. Tudo bem? Então, a gente entende que, ao tratar sobre esses assuntos que permeavam a igreja naquele momento, como, por exemplo, os capítulos 1 e 2, onde Paulo está tratando sobre as divisões que estavam ocorrendo dentro da igreja de Corinto, sobretudo na preferência de A em detrimento de B, né? Como nós vimos aqui, uns eram de Paulo, outros ficavam ao lado de Pedro, outros ficavam ao lado de Apolo. Paulo mostra aqui que a raiz do problema é um pouco mais profunda, porque no comportamento destes crentes, o problema gira em torno da infantilidade espiritual. E não há nada mais complicado em lidar com uma igreja quando você percebe que ela é uma igreja imatura espiritualmente falando. Eles se gloriavam em homens e não em Cristo. Se gloriavam por ter sido evangelizados, ensinados, discipulados, por terem sido exortados por pregadores humanos na instrumentalidade de cada um deles, em vez de reconhecer que todos, inclusive os pregadores, eram apenas humildes servos de Cristo. E aí ele usa algumas formas para tratar deste assunto, algumas metáforas. Ele vai falar sobre os que são crianças em Cristo,
Ele vai falar que nós somos edifícios de Cristo, que nós somos o templo do Espírito Santo, e aí, meus irmãos, a igreja só pode crescer no sentido do que Paulo está aqui apresentando à igreja, quando ela adquire maturidade espiritual. Veja, ele escreve um texto, sobretudo o capítulo 3 nos mostra isso, fazendo menção, sobretudo, na época em que Paulo esteve entre os coríntios, pregando a palavra, lidando com novos convertidos, com pessoas que estavam começando a sua caminhada na fé, mas que agora, ao escrever esta carta, esperava-se que, no geral, ele estivesse se referindo a uma igreja que tinha crescido, que tinha amadurecido espiritualmente. Mas ele diz, mas eu poderia estar agora me dirigindo a uma comunidade madura na fé, na sua experiência espiritual com Deus, no entendimento das doutrinas básicas da fé, mas eu ainda continuo tendo que tratar como se tratasse com novos convertidos, com crianças da fé, com pessoas que estão começando a caminhada agora. E isso, meus irmãos, no natural da caminhada da vida cristã é inadmissível. Porque alguma coisa está errada. E a gente precisa corrigir isso. Há formas de corrigir isso. Há uma forma de corrigir isso por meio da palavra de Deus. Porque não dá para pensarmos alguém que começa a sua caminhada, a sua vida cristã, e passam-se os anos e a pessoa continua da mesma forma, com o mesmo entendimento, com a mesma infantilidade de sempre. E isso dificulta o trabalho, porque isso dificulta o crescimento da igreja. O andamento do bom trabalho que é do Senhor. Então, pressupõe-se que o tempo é o nosso aliado para o amadurecimento. O tempo que a gente dedica ao aprendizado, ao estudo da palavra, não é à toa que se estabelece classes da igreja. Graças a Deus que hoje nós temos aqui pelo menos 3 classes. Não é sem sentido, meus irmãos. Há todo um desdobramento de entendimento por detrás. Entende-se que quem está chegando hoje começa no beabá das coisas. E você vai cobrar desta pessoa diferentemente do que você cobra de alguém que está 20 anos, 30 anos na igreja. E, aliás, Paulo vai tratar nesta carta exatamente o sentido que a gente precisa dar ao ensino na igreja. Porque imagine, meus irmãos, tem pessoas que às vezes estão 50 anos na igreja e ainda quer continuar no beabá. Isso é sinal de falta de maturidade espiritual. E Paulo vai dizer, eu não posso tratar de assuntos profundos com vocês. Vocês não podem comer carne. Vocês, pelo tempo, já era para estar comendo carne. A semelhança de uma criança que cresce, você percebe, ela não fala, ela não come, ela não cresce dente, ela não... Você olha e fala, tem alguma coisa errada com essa criança. Ela precisa... A gente precisa atentar para isso. E uma igreja que está há um tempo, uma comunidade, como a igreja que nós estamos aqui nos referindo dentro desta carta, ela continua ainda com um aspecto, uma estrutura de infantilidade, é inadmissível. Não dá para pensar igreja assim. Não dá para ser igreja assim. A gente precisa corrigir. Paulo está aqui trabalhando exatamente isso. A igreja só cresce quando há maturidade espiritual. Quando ela reconhece que ela é templo do Espírito Santo. Templo de Deus, edificado sobre um fundamento que já foi estabelecido. É muito comum as pessoas encontrarem razões para dar fundamentos às coisas, e sobretudo à igreja. Ou é as boas obras, ou é o racionalismo, ou é a ciência. Paulo está dizendo aqui, ou é o puro filosofar. Paulo está dizendo aqui, não. Entendam. Vou falar mais uma vez para vocês. O fundamento já está estabelecido, o qual é Cristo. Ponto. A igreja está alicerçada, firme sobre isso.
E quando a gente perde o foco nesse sentido, meus irmãos, então se eu estou pensando que Paulo está escrevendo para uma igreja, que a princípio a gente subentende que ela está dentro do contexto da salvação, embora teologicamente a gente saiba que na igreja tem salvos e não salvos, eu não fico pregando, diferenciando o grupo. Eu prego para todo mundo partindo do princípio que todos estão salvos. Agora, como é que funciona a obra de Deus na nossa vida? É isso que Paulo está tratando aqui. Começa a tratar. Partindo deste princípio, como é que funciona a maturidade da obra de Cristo na vida de vocês? Porque quando nós perdemos o foco na base, tudo começa na base. Uma construção, ela começa tendo uma importância fundamental, essencial na base. Você pode construir um lindo edifício, se não tem base. Aliás, em 1999, uma matéria mostrou que alguns engenheiros descobriram em um arranha-céu em Singapura problemas na estrutura, na base, no alicerce. Embora aparentemente, arquitetonicamente falando, era um prédio lindo, maravilhoso, por fora, por dentro, na estrutura, onde ninguém vê, ela estava totalmente comprometida. Estava com a sua fundação frágil, debilitada. O edifício precisou ser evacuado, tirar as pessoas de dentro do prédio e fazer um trabalho de reestruturação da fundação. Dá muito mais trabalho. Então é melhor começar direitinho. E interessante, aprenda uma coisa. Isso na prática, no natural das coisas. Numa construção, o desafio maior sempre se encontra no alicerce, na base. Porque se ele não for bem feito, vai dar trabalho depois. Tudo começa com base sólida. E nós temos uma base sólida. Nós temos uma base perfeita. Nós só precisamos, como habilidosos trabalhadores, como Paulo vai dizer, Deus me colocou como um construtor habilidoso. O que é um construtor habilidoso, a não ser aquele que considera exatamente como se devem fazer as coisas para que depois não ocorra imprevistos e a gente tenha que evacuar a área para refazer tudo de novo e dar mais trabalho. Uma igreja, quando ela não está edificada em Cristo de acordo como tem que estar, na palavra de Deus, meus irmãos, dá trabalho. Dá trabalho para o pastor, dá trabalho para o conselho, dá trabalho para os professores da escola dominical, dá trabalho. E aí fica um adágio popular, um Deus nos acuda, porque aí, meu Deus, como nós vamos fazer? Como que nós vamos seguir como igreja? Tudo que é feito, meus irmãos, como também diz aí o ditado popular, aço-papo, é difícil, é complicado. Vai vir rachaduras, vai vir problemas. E a gente só consegue manter estrutura quando a coisa é bem feita, quando tem base sólida. E o Evangelho, a palavra de Deus, não é apenas para se ouvir e achar lindo, maravilhoso o discurso, é para se colocar em prática. Esse é a obra que o Espírito Santo realiza. A palavra é pregada e ela é transformada em espírito e vida no nosso coração, na nossa alma, no nosso ser. Por meio da fé que nos leva a crer que realmente esta é a verdade de Deus para a nossa vida. E aí a gente começa a pensar exatamente sobre o desdobramento disso. Nós somos templo de Deus edificados sobre Cristo. E Jesus vai contar uma história exatamente para ilustrar isso, né? E para dar uma sacudida nos seus ouvintes, quando ele diz: vocês não podem ser como aqueles que ouvem a pregação, a palavra, o evangelho, a instrução, a doutrina, e não colocam em prática, porque é como um construtor imprudente que vai e constrói sobre qualquer base. E ele lá dá o exemplo da areia. E construir na areia é bom,
É fácil, é rápido. Exige pouco, né, Bruno? O diácono Bruno esteve lá me ajudando para encher lá a estrutura da base da casa lá. Quando você constrói de qualquer forma sobre uma estrutura que não te exige muito, por isso que ensinar a confissão de fé, palavra, tem que realmente se debruçar, tem que conhecer teologia, não é para qualquer um não, meus irmãos, é para quem realmente recebeu, como Paulo disse, ele me fez um habilidoso arquiteto, construtor. E quando você faz a coisa correta, as coisas tendem a permanecer. Pode vir a chuva, o fogo, seja lá o que for. A estrutura está bem alicerçada. Né? Agora, do contrário, para ser algo mais rápido, eu fico olhando lá as residências em volta lá de onde eu estou construindo, nosso irmão Gabriel. E alguns preferiram fazer um trabalho mais rápido. Não elevaram acima do nível da rua. Qualquer chuva que dá, invade a casa. Pode ser que ocorra uma aberração da natureza, né? Vamos dizer assim, realmente venham rios de águas, e aí não tem o que se fazer. Mas, do contrário, prudentemente, você precisa o quê? Tomar as medidas para que, se você está perto de um rio, não construa muito perto do rio, se está muito no nível da rua, eleve, faça a fundação direitinho, que depois as coisas tendem-se a permanecer. É isso que Paulo está dizendo aqui. E é esse o cuidado que a gente precisa, meus irmãos, ter, porque do contrário ficará muito complicado. Até porque, quando se fala de trabalho, de vida cristã, todos desejam crescer. Qual é o desejo da igreja? É crescer. Qual é o teu desejo como membro do corpo de Cristo? É crescer. Mas nem todo crescimento, se não for bem elaborado, é um crescimento saudável. Há crescimentos doentios, infantilizado, superficial. A igreja de Corinto, meus irmãos, embora apresente aqui dons, talentos e uma aparente vitalidade, faltava maturidade espiritual. E Paulo mostra que a verdadeira igreja, na verdade, a edificação da verdadeira igreja não consiste em homens e nem em sabedorias humanas. Embora ele não está aqui menosprezando a sabedoria dentro do seu campo, por favor. Senão a gente vai dizer que o pastor não precisa estudar, que a gente não precisa fazer estudo da confissão de fé, que a gente não precisa ler outra coisa a não ser as escrituras. A Bíblia é suficiente, é inerrante, mas cada área tem o seu conhecimento, a ciência tem a sua importância. Não a falsa ciência, né? O falso discurso, o falso filosofar, né? Mas faltava a maturidade espiritual. Ele está mostrando que a verdadeira edificação da igreja não consiste em homens, mas em Cristo. E que a maturidade exige discernimento, entendimento espiritual. Por isso, meus irmãos, a nossa reflexão é crescimento e maturidade na vida cristã. E para compreendermos um pouco mais sobre isso, sobre o crescimento, a maturidade na vida cristã e na igreja, né? Porque eu penso igreja no geral para o particular e do particular para o geral. E uma coisa depende da outra. Como, por exemplo, eu não posso esperar que todos façam alguma coisa para eu fazer. E nem todo mundo espera que o Gabriel tenha, ou qualquer outro irmão, faça né? Ele pode até me dar um exemplo e um incentivo para isso. Mas cada um precisa estar consciente que nós formamos um corpo e de que individualmente nós somos membros deste corpo e que Deus, por sua graça, habita em nós. Porque quanto à base, diz os versículos 1 ao 4, a estrutura, melhor dizendo, da igreja era o quê? Imaturidade espiritual. Paulo, mais uma vez, está diante de uma igreja que ele não pode tratar de assuntos profundos.
E tem hora, meus irmãos, que a igreja precisa receber assuntos profundos. Ela precisa ter estrutura, porque tem hora que não dá para ficar conversando como se você conversasse com uma criança de 2 anos, 3 anos. E a gente fica 100 anos, parece que está no meio de pessoas idosas, né, no geral das coisas, biologicamente falando, fisicamente falando, você está no meio de pessoas que têm idade, mas que por falta de estrutura, é como se você lidasse com uma pessoa de 2 anos. Ela não entende nada, ela questiona tudo, ela não sabe porque tem 3 classes, ela não sabe porque a gente tem uma equipe de pregação. Eu estou usando aqui um exemplo, aqui, mas se estende no geral. E as igrejas é assim. E fica preso nessas coisas. E a preferência de um, preferência de outro. Focando nessas coisas, se esquece, meus irmãos, que existe todo um contexto para a glória de Deus. E que o pastor não é melhor do que o presbítero e vice-versa, que o diácono também tem a sua função. E aí você vai vendo que a imaturidade espiritual, meus irmãos, é um problema seríssimo. E aí como é que você conversa com um crente de 30 anos de igreja? Eu estou exagerando aqui, tá, meus irmãos? Eu considero um tempo de igreja de 5 anos para lá, a pessoa já ter passado daquela fase, né? E é comum você pegar as pessoas sem conhecimento, base nenhuma. E sabe como é que a gente descobre isso? Quando você começa a mergulhar profundamente na Bíblia. Quando você trata da confissão de fé. Inclusive, eu tinha um oficial de igreja, hoje ele já não está mais como oficial e nem está mais na Igreja Presbiteriana do Brasil. E saiu por infantilidade. Puramente infantilidade. Exatamente por causa dessas coisas. E sempre dentro de uma visão sectarista. E aí, não há igreja, não há congregação que vá para a frente e se mantenha com homens que pensam a igreja dessa forma. E pior, pasme, o contexto da igreja de Corinto retrata o contexto das nossas igrejas hoje. Porque por detrás das cortinas você vai perceber que há pecados, que há práticas condenáveis pela palavra de Deus, que há muita coisa na mente, no coração das pessoas que precisam ser largadas de lado porque não lhes compete como cristãos, nos seus relacionamentos, na sua vida familiar. Enfim. E aí você vai vendo que a igreja ela se estrutura aparentemente como a igreja de Corinto. Ela coloca até em prática, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, algumas coisas. Ela até canta bonito, ele até prega bonito. Mas fica tudo no superficial. Isso não penetra no mais profundo do nosso ser, como a palavra de Deus precisa penetrar. Paulo diz que as nossas armas, as nossas ferramentas de trabalho, as nossas armas não são carnais. Elas são poderosas em Deus. E é por meio da palavra de Deus que isso vai sendo revelado, vai sendo trabalhado. E as nossas fraquezas também, que quando começamos a caminhada era uma coisa, e depois de 5, 10, 15, 20, 30 anos, já éramos para ser mestres. Paulo vai dizer isso. Já era para eu estar sentado entre mestres e doutores, tendo liberdade para tratar o evangelho com profundidade, mas eu preciso continuar do beabá, porque a igreja não amadureceu. E vocês estão deixando de considerar coisas importantes. E aí, como Jesus dizia, né, um papel muito presente na sua época, sobretudo entre os fariseus, que peneiravam, coavam o mosquito, mas se entalavam com coisas
que deveriam ter uma preocupação maior. De maneira nenhuma Jesus está dizendo que as coisas que nós consideramos pequenas não sejam importantes. Só não dá para ser o inverso. Não dá para comer 1 quilo de bala e uma uva. Foi nos ensinado aqui ontem a respeito do cuidado com o corpo. Agora, se você inverter isso, né, você não terá grandes problemas. Se você chegar a um momento de não precisar comer nenhuma bala, ok. Agora não inverta. Não como 1 quilo de bala e uma uva. Como 1 quilo de uva, uma balinha, não vai fazer diferença nenhuma. É isso que a gente está pensando aqui. Tem coisas que é natural da nossa caminhada. É natural. Nós sempre teremos coisas para ser trabalhadas. Né? Na estrutura. Sempre. Vez por outra, você precisa estar voltando à classe de confissão de fé. Né? Voltando um estudo da teologia. Sobretudo a teologia bíblica. Tem coisas que você precisa retomar. Ler a Bíblia constantemente. Não tem como se afastar dessas coisas. Orar constantemente. Saber que nós não sabemos orar como convém. A gente precisa da ação da misericórdia de Deus. Você pode ser pastor. Às vezes a pessoa acha que não, pastor sabe orar. A gente ora confiados na misericórdia de Deus por meio dos méritos de Jesus. Então, meus irmãos, a imaturidade mostra aqui uma contínua luta da nossa própria natureza, que precisa ser trabalhada, senão você não avança, não cresce, fica tomando leite sempre. Né? Pessoas que gostam de estar tomando leite sempre. Aliás, né, é uma contradição, né? Porque o único mamífero adulto que toma leite são o ser humano, né? Certos animais, quando percebem que já chegaram a uma idade adulta, não fica atrás da mãe para mamar. Né? Então, a gente precisa perceber isso. Né? E vamos lá, meus irmãos. Segunda coisa é a base, né? Da edificação espiritual. Se a estrutura precisa se dar com maturidade espiritual, deixarmos de ser criança e crescermos, adquirirmos corpo e musculatura de crentes maduros, a gente precisa entender que a base, meus irmãos, já está estabelecida. Se por um lado, Paulo está denunciando a infantilidade, a carnalidade dos coríntios, por outro, ele não deixa a igreja sem direção. Ao mostrar o problema, Paulo também aponta caminho. E o que ele mostra aqui? Como que a igreja deve ser edificada, então, corretamente? Aí ele diz, a igreja precisa ser edificada sobre um único fundamento, que é Cristo. A edificação espiritual em Cristo Jesus. E aí ele toma aqui, mais uma vez, a metáfora do ministério como plantio, como rega. Paulo realiza um trabalho, o outro realiza outro, mas no fundo, o que é importante aqui? É Cristo. Não é a projeção humana. E a gente foca muito no eu. O pastor foca muito nele, no pastor. Às vezes, ao desenvolvermos uma tarefa, alguma coisa, uma função, a gente foca muito na tarefa e na função e se esquece de olhar para quem nos chamou para fazer aquilo. A tarefa, ela só tem importância se Deus chegar e efetivar o objetivo pelo qual ele é realizado. Isso que Paulo está dizendo. Eu semeei, Apolo regou, agora quem realiza a tarefa final e mais importante é Deus. Então ele vai dizer, que é Paulo? Que é Apolo? Apenas servos. Apenas isso. Não, Paulo diz isso com frequência. Não olhe para mim e enxergue que você não pode enxergar. Me tenha simplesmente como o mais miserável entre os pecadores e um humilde servo do Senhor. Sou mais do que isso. Aliás, ele diz, já me tratando assim, me vendo assim, eu já recebo muito mais do que eu mereço. Ser tido como apenas um servo
um escravo do meu Senhor, que realizo a função que Ele me deu, a vocação que Ele me deu, com amor e gratidão, não me olhe mais do que isso. Se nós nos colocarmos no nosso lugar, meus irmãos, de servo, humilde servo, já será um grande avanço para a maturidade espiritual. Quando a gente começa a se achar muito, e isso vem muito em função daquilo que as pessoas te dão. Porque às vezes você está tão envolvido, empenhado no que você está fazendo, você não tem tempo muito para ficar olhando e se admirando, mas sempre tem um ou outro que começa a apontar. Você é bem melhor do que o outro. E você é bem mais impactante do que o outro. Isso é um perigo. Isso é um veneno. Aliás, os puritanos cortavam isso de imediato. Quando alguém dizia assim, você dizia, isso não vem do Espírito de Deus, isso não vem de uma mente cristã, saudável, bíblica. Isso vem de uma influência diabólica. Porque, de fato, meus irmãos, nós não devemos pensar que somos mais do que o lugar que Deus nos deu por graça e misericórdia. E aí, como João dizia, importa que eu diminua. E não que eu cresça, que eu apareça, mas que ele apareça. E sempre terá um ou outro para dizer, João, estão realizando o que você deveria realizar, estão tomando o seu lugar, a sua posição de destaque. Ele vai dizer, quando como um servo humilde, como Paulo e tantos outros, importa que Cristo apareça e que cada vez mais o meu nome seja menos significante. E aí, meus irmãos, então, o que importa é que Deus, a sua soberania, que faz as coisas crescerem, receba ênfase. Tudo recaia sobre a soberania de Deus e a ação de Deus. Isso é parte da maturidade espiritual. Isso é parte do amadurecimento da nossa fé, do nosso conhecimento da palavra de Deus. Não o mérito humano, mas o dom divino. Tudo o que fazemos e realizamos é por graça de Deus. E aí ele vai entrar aqui em alguns assuntos, algumas metáforas que eu vou me ater exclusivamente no último ponto. Mas a igreja, meus irmãos, a edificação da igreja, ela é obra conjunta, isso é fato. Né? A gente tem a nossa parte por fazer e precisamos fazer, e fazê-la, como disse Paulo, habilidosamente. Precisamos realizar o que o Senhor nos confiou e contarmos que Deus, por sua graça e misericórdia, há de fazer aquilo que nós não podemos fazer. Mas tudo que realizamos na igreja precisa estar subordinado à vontade de Deus e não à vontade de A, de B, de C. Por isso que a igreja não caminha na direção do achismo das pessoas. Vocês vão dizer, pastor, por que você não prega isso? Ou o outro, por que você não dá estudo disso? Porque a gente entende que existe uma direção espiritual na igreja confiada, a liderança, aqueles que estão ali para trabalhar essas coisas, porque senão não funciona. Você tem 200 pessoas na igreja, cada uma acha encontra um caminho a ser seguido. E aí não funciona. Por isso que existe liderança na igreja. Por isso que existe pastor, por isso que existe cada um dentro daquilo que Deus lhe chamou para fazer. Uns vão semear, outros vão regar, e Deus vai dar o crescimento quando nós entendemos isso. Que todas as coisas, meus irmãos, precisam estar subordinadas à vontade do Senhor e ao julgamento do Senhor. Nós somos apenas como obreiros avaliados. Nossas motivações e métodos, humanamente falando, sempre serão reprovados. Você pode ter uma ideia miraculosa, majestosa, se ela não se encaixa na soberana vontade de Deus, naquilo que as Escrituras nos ensinam, vai apenas ser. Ontem ouvíamos aqui os irmãos falando da questão da ação social. Isso só faz sentido, Diácono Bruno, se você entender que você está na centralidade da vontade da palavra de Deus para a sua vida. Entende? Porque, do contrário, como você mesmo disse ontem, vai ser apenas assistencialismo.
que já, de certa forma, não é uma coisa ruim quando você sacia a sede e a fome de alguém. Tem o seu valor. Claro que tem, e diante de Deus tem peso. Agora, como cristão que somos, como alguém consciente da minha vida, da obra de Deus na minha vida, isso, meus irmãos, toma uma proporção muito maior. Você realiza isso com muita profundidade. Paulo, aqui, não apenas usa a metáfora da construção, como nós vimos aqui, mas ele lembra, meus irmãos, que edificar a igreja não é apenas uma questão de realização de um trabalho humanamente falando, diligente, mas que requer a percepção, o discernimento da vontade de Deus. E aí, o que isso vai acontecer? A gente vai focar menos nas pessoas e mais na palavra de Deus. A gente vai perder menos tempo com coisas superficiais e vamos começar a nos envolver com aquilo que de fato importa. E as demais coisas terão o seu devido lugar. Por último, meus irmãos, a finalidade, né? Não dá para olharmos os versículos 18 e 23 e achar que as coisas caminham aleatoriamente, né? Não. Existe uma razão para as coisas estarem e a igreja estar onde ela está. Né? Ou ser chamada e estabelecida da forma que ela foi estabelecida. E essa é a base. É para a glória de Deus. Não é para o engrandecimento da denominação, por mais carinho que tenhamos com a nossa denominação, mas não é para a projeção da Igreja Presbiteriana do Brasil. É para a projeção da glória de Deus. Se a Igreja Presbiteriana do Brasil é um instrumento que glorifica a Deus, louvado seja o Senhor por isso. Se envergonha o nome de Cristo, temos que repensar a denominação. Se é uma igreja séria que se debruça na palavra de Deus, ensina a palavra de Deus como nós entendemos, como ela recebeu lá como um habilidoso arquiteto, colocando, estruturando em cima de uma base que é Cristo, que é a palavra. Se a nossa confissão de fé está estabelecida sobre as Escrituras, então, de fato, meus irmãos, nós vamos atingir a maturidade espiritual. E não precisamos do modismo, da atualidade, não precisamos de técnicas humanas de persuasão, não precisamos de nada disso, porque o Espírito de Deus que habita em nós, por sermos o templo do Espírito de Deus, fará o serviço que precisa ser feito e trará o crescimento, a maturidade que precisa, porque tudo pertence a Cristo. Tudo pertence a Cristo. Tudo começa nele, tudo termina nele. E Paulo está advertindo a igreja exatamente contra o engano de imaginarmos que o procedimento sábio, segundo os critérios do mundo, vai dar solução para os problemas da igreja e trazer maturidade para a igreja. Por isso que a gente tem que ter cuidado ao fazer isso, ao pensar fazer aquilo, achando que isso vai resolver problemas, que isso vai doutrinar a igreja, que isso vai colocar a igreja no caminho que ela precisa estar, que isso vai nos despertar para uma inclinação para Deus. Primeira coisa, meus irmãos, é entendermos que o fundamento já está estabelecido. A gente precisa nascer de novo. Cristo precisa ser gerado nos nossos corações para que a boa semente do Evangelho cresça e produza os seus devidos frutos. A sabedoria humana, quando ela fora do seu contexto, né, ela se torna insensatez. Então não adianta, eu não vou disciplinar a igreja, exortar a igreja com ferramentas que as pessoas estão usando aí fora. Nós falávamos ontem aqui, tivemos algumas palestras brilhantes e maravilhosas. Mas o crente precisa entender que a sua vida é conduzida pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Isso deve fazer toda a diferença na nossa vida. Eu não vou deixar a poimênica, que é a arte de pastorear, vamos dizer assim, né? De pegar a pessoa na palavra de Deus, orientá-la na palavra de Deus, como diz a palavra dela mesma. Ela pode tornar qualquer um mais sábio entre os mais sábios. E o mais prudente entre os mais prudentes.
Ela tem tudo que nós precisamos. Ela tem tudo que a sua família precisa. As pessoas estão dizendo que a Bíblia é um livro ultrapassado. A mentalidade hoje é que a gente precisa mexer na base, na estrutura. E você vai, com isso, afastando Cristo cada vez mais do seu lugar na igreja. Aí você tem um Cristo que daqui a pouco está do lado de fora, batendo na porta, esperando que alguém ouça e abra a porta para ele entrar e compartilhar da comunhão. Não, meus irmãos, nós estamos com a nossa fé enraizada em Cristo, na sua palavra. No Evangelho que sempre foi o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Os tempos mudam, a igreja está inserida em vários contextos. A gente não tem como fugir desta realidade. Estamos no mundo e devemos exercer a vocação da vida cristã no mundo. Precisamos construir o edifício da vida cristã no mundo. A igreja precisa estar aqui, precisa ser representativa aqui. Nem que com isso, meus irmãos, ela derrame o seu próprio sangue. Não dá para negociar isso. Então eu não vou deixar a vocação pastoral para me empenhar e pastorear com ferramentas que são, como ele diz aqui, insensatez, pura insensatez. Não vou. Tem um montão de gente fazendo isso, tem um montão de pastor que transformou a sua sala pastoral em sala de psicanálise. Se o colega acha que ele vai resolver o problema da igreja dessa forma, eu prefiro, meus irmãos, ficar na simplicidade do Evangelho. E acredito que a igreja tem entendido que este é o caminho. Aqui, neste púlpito, enquanto eu estiver aqui, não sei o meu amanhã pertence a Deus. O que nós teremos aqui é a exposição das Escrituras. Vamos ler as cartas, os livros, não importa quantos anos, Deus nos dará vigor e força para estarmos aqui fazendo esse trabalho. Porque só tem uma coisa que pode impactar a tua vida, mudar os rumos da tua caminhada, da tua trajetória, agora e daqui 10, 20, 30, 50 anos até adentrarmos os portais da eternidade. Cristo Jesus. E a sua palavra que está em nossas mãos para o nosso amadurecimento. Por isso, meus irmãos, concluo que a maturidade cristã jamais será medida por dons e talentos. Jamais. Nunca se engane em considerar o crescimento espiritual na vida das pessoas simplesmente porque ela desenvolve alguma coisa bem. Não. Não pela eloquência, pela posição que ela ocupa, pelo status, mas pela centralidade de Cristo na sua vida. Quando a gente entender que Jesus é a coisa mais importante na nossa vida e que não há nada que ocupe este lugar, pela obra do Espírito Santo, meus irmãos, e pela edificação sólida no fundamento eterno, a igreja entenderá que ela não pertence a homens, ela pertence a Cristo, agora e sempre. Ela é fruto do sangue de Jesus derramado na cruz. Ou seja, o contraste aqui nesse texto é muito claro. Nós precisamos sair da imaturidade para o crescimento, para a edificação do corpo de Cristo. E da edificação à verdadeira sabedoria de Cristo. É isso que nós precisamos. O que Paulo quer da igreja aqui é que ela cresça, se fortaleça, se mantenha fiel ao fundamento. Como diz Hebreus capítulo 12. Olhando para Jesus. Sabe o que é isso, meus irmãos? É não perdermos jamais o foco. É olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E isso só é possível se nós deixarmos de lado a vanglória humana. E nos firmarmos com isso inteiramente naquilo que já está estabelecido, que é Cristo, a quem nós pertencemos. Por isso, aplique. Primeiro, examine a maturidade da sua vida cristã. Tenha medo de fazer isso, não. A gente precisa fazer isso constantemente, inclusive pastores. Qual é o desenvolvimento da maturidade espiritual na minha vida?
E não confunda dons com crescimento, com maturidade espiritual. Pergunte-se constantemente: onde eu estou crescendo em santidade? E humildade em Cristo. Porque se o processo é inverso, se você está comendo 1 quilo de bala e uma uva, cuidado, tá, meus irmãos? O que vai trazer saúde ao teu corpo é, repetindo mais uma vez, é comer 1 quilo de uva, claro, exagerando aqui, né? E uma balinha. Na vida espiritual é exatamente isso. Analise o processo. O que você tem de mais e o que você tem de menos. Se nós nos achamos mais do que deveríamos nos achar, cuidado. Você está no caminho inverso. A queda vai ser violenta. É isso que ele está dizendo. A estrutura, na hora da provação, independente se você é salvo, e eu quero partir do princípio que todos que estão aqui são salvos pela graça de Deus, são eleitos por Deus, embora eu tenha ciência da profundidade teológica desse aspecto, mas entenda isso. Quando nós nos achamos demais, a queda ela é inevitável. Quando uma igreja se acha demais, a queda é inevitável. Segunda coisa, valorize sempre Cristo como fundamento da sua vida. Você pode ajudar as pessoas a fazer boas obras. Agora, sempre saiba disso. As boas obras são feitas por pessoas que têm consciência da sua salvação. Não para o engrandecimento de si mesmos. Não para a propaganda de A, de B e de C, mas exclusivamente para deixar as pessoas claras, cientes, melhor dizendo, de que o que nós fazemos porque nós amamos esse Jesus que morreu por nós, que ressuscitou, se manifestou a nós e gerou essa fé maravilhosa. Então, valorize Cristo como fundamento. Nenhum líder deveria receber essa respeitabilidade que Jesus merece. Tradição, método, nada pode substituir o único fundamento verdadeiro da igreja, que é Jesus Cristo. Terceira e última aplicação, meus irmãos, viva como templo de Deus. Viva como templo de Deus. Como uma comunidade santa, nós devemos viver em unidade, em reverência, lembrando sempre, a todo momento, seja de dia, de noite, ao deitarmos ou levantarmos, que Deus habita em nós pelo Santo Espírito. Então nós não somos de nós mesmos. Nós lemos aqui ontem alguns textos que falam sobre isso. Somos templo do Espírito Santo. Se somos templos do Espírito Santo, não podemos fazer do nosso corpo, da nossa vida, inclusive da vida cristã, o que as pessoas dizem que você pode fazer. Porque hoje elas dizem assim, não se condene, não. Você é livre para fazer o que você quer. O Evangelho está dizendo para nós que não. Nós estamos alicerçados e firmados num fundamento que passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Passará a cultura, mas o que está estabelecido por Deus em sua palavra não passará. Ok, meus irmãos? Que Deus assim nos ajude nesta tarefa de ser igreja, de ser comunidade, para a glória do nome do nosso Deus, ok?